Olá, meu nome é Cristiane Abrantes, sou psicóloga com especialização em gestão estratégica de pessoas e MBA em recursos humanos. Trabalho há 15 anos na área de RH e trabalhei em segmentos de indústria, varejo, serviços e seguros. Atualmente eu trabalho com implantação de programas de mentoring em empresas e também prestando consultoria de RH. Estou muito feliz de participar do Congresso de Carreira e Sucesso. Trago a vocês o tema de mentoring e a contribuição do mentor ao desenvolvimento da carreira. Começo a minha palestra apresentando três tópicos, três termos que vou utilizar bastante durante essa palestra, que são mentoring, mentor e mentorado ou mentir. Mentoring ou mentoria é o processo de interação estabelecido entre o mentor e o mentorado para troca de experiências. Nesta relação é imprescindível que exista confiança, espontaneidade e aprendizagem pelo exemplo. Mentorado ou mentee é o profissional com experiência, cargo ou conhecimentos inferiores ao mentor. Fazendo uma analogia com outro termo, é como se fosse um aprendiz. Já o mentor é o nome dado a um profissional mais experiente, que geralmente ocupa já um cargo de gestão de pessoas ou tem uma experiência, uma bagagem profissional na qual temos interesse em conhecer e explorar. Um termo também que facilita o entendimento é mestre. O termo mentor é de origem grega, do ano 800 a.C., onde o rei de Ítaca, de nome Ulisses, deixou seu filho Telêmaco aos cuidados de um escravo, cujo nome era Mentor. Ele teve a responsabilidade de orientar o filho do rei durante o período em que o seu pai estivesse fora. Então ele tinha a responsabilidade de ser o seu conselheiro, o seu tutor, o seu mestre e acompanhá-lo aí durante todo esse período. E dentro das organizações, a principal atribuição do mentor é compartilhar a sua experiência profissional com o seu mentorado, falando sobre os principais desafios que ele teve, falando sobre os obstáculos que ele teve que transpor durante a sua trajetória profissional, até chegar no momento, no seu estágio atual, no seu nível hierárquico atual. Então, o mentor, dentro do programa de mentor e dentro das organizações, ele vai contribuir para o mentorado com a sua experiência de vida, seja profissional ou seja a vida pessoal, onde ele não toma as decisões pelo mentorado, e sim ele apoia esse mentorado em reflexões, em análise de cenário, identificação de riscos e oportunidades, em avaliar as alternativas que o mentorado almeja, planeja aí para certas situações. Então ele vai ser um orientador desse mentorado. E através dessa contribuição, o mentorado tomará suas próprias decisões e seguirá o seu caminho, sendo que ele terá a oportunidade de ter avaliado qual o impacto de certas decisões que ele toma nesse cenário. Então ele vai fazer aí essa decisão mais pensada, ele vai atuar de maneira mais preparada para certas situações, ele vai saber como transpor certos obstáculos, porque ele tem a oportunidade de compartilhar, simular essas situações com o seu respectivo mentor. Utilizando a analogia com o ditado popular, o mentor ele vai ensinar o mentorado a pescar, ele não fará por ele. Então quem vai conduzir a pescaria, digamos assim, vai ser o mentorado.
O mentor ele vai ajudá-lo, vai orientá-lo, acompanhá-lo, sinalizar sobre os riscos e as oportunidades. Mas de fato a tomada de decisão, a definição do melhor caminho é toda feita pelo respectivo mentorado. Passados esses 3 conceitos, é importante também falarmos sobre a diferença entre coaching e mentoring. Eu falarei especificamente sobre 3 tópicos: quem conduz o processo, o objetivo principal de cada um deles e a quantidade de encontros. No coaching, nós temos um processo conduzido por um consultor, normalmente externo à empresa, que faz uso de técnicas aprendidas anteriormente, que terão o objetivo de alavancar, impulsionar, apoiar o respectivo coach no atingimento de metas que foram pré-estabelecidas no início do processo. E o coaching também ele tem um número fixo de encontros. Já no processo de mentoring, ele conta com a participação de 2 profissionais que normalmente trabalham na mesma organização. E o objetivo dessa interação é compartilhar os aprendizados de vida, facilitando a aquisição desses conhecimentos, desse exemplo de vida profissional e pessoal por parte do mentorado. E nesse processo também não há um número pré-determinado de encontros. Tudo vai depender do combinado entre mentor e mentorado. Eles aqui darão o ritmo para esse processo. É possível encontrarmos alguns tipos de mentoring. Nesta palestra eu falarei para vocês sobre o mentoring formal e o mentoring informal. O mentoring formal é implantado nas organizações com regras ou critérios pré-estabelecidos e estes são norteados pelas estratégias de gestão de pessoas da respectiva empresa. Estes critérios estarão alinhados aos objetivos do mentoring, que são acelerar o desenvolvimento de certos profissionais e, neste caso, é comum vermos o direcionamento para mentorados que sejam destaque pelos seus resultados, pela alta performance, que sejam potenciais para a sucessão, principalmente em empresas que estejam em fase de crescimento, e também para profissionais em cargos chaves ou cargos mais técnicos e imprescindíveis para o negócio. Também há a ampliação da visão de futuro, já que o mentorado poderá vislumbrar outras oportunidades de atuação dentro da organização, além da posição que ele almeje ou de uma área que ele tenha interesse. Também contribuirá para a atração e retenção de talentos, aumentando o engajamento e a produtividade, tanto do mentor quanto do mentorado, e também podendo impactar nas respectivas equipes do mentor ou do mentorado. Um outro objetivo também é a ampliação do conhecimento sobre o negócio, uma vez que eu posso considerar mentor e mentorado provenientes de áreas distintas. Por exemplo, o mentor é da área comercial e o mentorado é da área de negócio. Então, automaticamente, eles trocarão bastante conhecimentos sobre as respectivas áreas de origem. O outro objetivo é a habilidade de liderar pessoas, principalmente quando o mentorado está iniciando a sua atuação como gestor de pessoas ou é um analista sênior, um especialista e potencial para uma posição de gestão. E o outro objetivo também é o de reforço dos valores e da cultura organizacionais, disseminando-os entre eles, mentor e mentorado. Já o mentoring informal é uma interação que surge espontaneamente entre duas pessoas que têm interesses em comum,
Com certa frequência, observa-se que estes profissionais são bastante focados na sua respectiva carreira, são relações aí que não tem regra, não tem normas pré-estabelecidas por ninguém. A relação flui naturalmente e normalmente mentor e mentorado são amigos, né? Viram amigos. Para que a relação, tanto no mentor informal quanto no informal, dê certo, é necessário que exista empatia, afinidade, espontaneidade, ética, confiança e o interesse genuíno entre ambos. Além disso, ele precisa estar disposto a dividir as suas vivências profissionais para facilitar essa aprendizagem pelo exemplo do respectivo mentorado. E esse mentorado ele conseguirá então refletir sobre as suas decisões, o seu cenário, as suas possibilidades, as suas oportunidades e os riscos que ele porventura corra aí ao longo da sua trajetória profissional. E quais são os benefícios à carreira do mentorado e suas conversas com o seu respectivo mentor? O mentorado, ele torna-se protagonista do seu próprio desenvolvimento. Quando ele apropria-se do seu plano de carreira, do seu plano de desenvolvimento, estabelece objetivos claros para conquistar essa ascensão profissional. Ele terá também o seu plano de desenvolvimento individual customizado por um profissional mais experiente, que pode apoiá-lo no uso de ferramentas diversas para promover e intensificar a sua aprendizagem, além de utilizar-se da sua própria experiência profissional para promover reflexões, a ampliação da percepção de cenários. Quais podem ser essas outras ferramentas? Livros, revistas, filmes, artigos que o mentor disponibiliza ao mentorado para que ele avalie, reflita, faça alguns exercícios e depois volte para conversar com esse mentor. Também temos o desenvolvimento do autoconhecimento do mentorado, quando ele reflete sobre os seus pontos fortes e os seus pontos de melhoria, compartilha as suas angústias e fraquezas com alguém em quem confia e que pode ajudá-lo a lidar com essas percepções, com essas situações. Também temos a possibilidade de proporcionar ao mentorado o aprender a lidar melhor com o respectivo cenário organizacional, com as situações mais complexas que se apresentam a ele e também com as relações de poder. Então, o mentorado ele pode simular, refletir sobre algumas situações antes de colocar em prática, antes de assumir novos desafios, maiores desafios, ou mesmo antes de tomar algumas decisões. Um outro benefício que temos também a oferecer ao mentorado é a adaptação a novos desafios. Conforme eles surgem na vida do mentorado, esse tem a possibilidade de dividir com alguém e poder aí fazer algumas avaliações, considerações e acelerar essa sua adaptação. Temos também no mentor um modelo de gestão que inspira, sendo essa uma competência forte desse profissional. Então, o mentorado tem a possibilidade de ter um orientador dedicado que vai apoiá-lo no seu desenvolvimento e no planejamento de ações com a respectiva equipe do mentorado, caso ele tenha a equipe. Através do mentoring também poderemos desenvolver a habilidade da escuta ativa, o que permite uma abertura maior ao mentorado para praticar empatia com, por exemplo, seus subordinados, seus pares ou outras pessoas na empresa com os quais ele tenha alguma relação profissional. Também temos uma maior clareza sobre as oportunidades existentes dentro da organização e o que precisa ser desenvolvido para ocupá-las.
principalmente quando mentor e mentorado trabalham na mesma empresa e discutem sobre áreas em que o mentorado tenha interesse ou nem tenha considerado ainda. Então, o mentor apoia o mentorado no entendimento de aprendizados técnicos e comportamentais que precisam ser desenvolvidos para mudar de área, ir para outro departamento ou ir para uma outra posição hierárquica. Reparem como o mentoring é uma ferramenta poderosíssima para o desenvolvimento da carreira, para a promoção de novos conhecimentos, para ampliar a visão de futuro, para promover o entendimento da organização, além de também provocar certas reflexões sobre a própria vida pessoal. E para finalizar, eu vou passar a vocês algumas dicas para o melhor aproveitamento por parte do mentorado a esse programa de mentoring. Escreva o seu plano de desenvolvimento individual, identifique os principais gaps técnicos e comportamentais que precisam ser desenvolvidos e, a partir daí, avalie quem pode ser o profissional mais indicado para apoiá-lo nesse processo de desenvolvimento. Lembrando que é necessário existir uma relação de confiança, empatia, ética e transparência com esse profissional. E ele também precisa ter ciência de seus respectivos objetivos de desenvolvimento e qual será o papel dele nesta relação. A questão de compartilhamento de experiências, as dúvidas, o entendimento aí das suas expectativas de aprendizagem. Além disso, temos a possibilidade de aproveitar ao máximo a oportunidade, explorando o material que é disponibilizado, o conhecimento que é compartilhado. Questione detalhes de como são realizados alguns processos na área do mentor, para entender o cenário em que ele atua, explore a vivência dele, como ele percebe o cenário em que vocês estão inseridos, caso sejam da mesma empresa, compartilhe as suas preocupações, suas dúvidas e como você pensa em resolver algumas situações. Também compartilhe as suas vivências. Fale sobre o que você aprendeu, como você chegou até aqui, os principais aprendizados. Proporcione o ganho de conhecimento também para o seu mentor. Compartilhe com ele o que você tem de aprendizagens. Também coloque em prática aquilo que você adquire de informação, de conhecimentos novos, de competências novas. Se possível, tente comparar os seus resultados antes e depois da conversa com o respectivo mentor. Anote também as suas reflexões. Conversou com o seu mentor, identificou algum conhecimento importante? Anote. Pode ser que ele não seja utilizado nesse momento, mas no futuro você poderá utilizá-lo. Não se esqueça de pedir feedback. Esteja aberto para escutar e refletir o que o seu mentor e também outras pessoas têm a falar sobre esse desenvolvimento, esse momento que você está passando com o respectivo mentor. Então procure pares, procure a equipe ou mesmo pessoas da sua família que possam falar sobre mudanças que estejam percebendo em você desde que começou o processo de mentoring com seu respectivo mentor. E não se esqueça, busque outros mentores ao longo da sua carreira profissional. Tenha em mente sempre os objetivos e desafios que você está encontrando, as vivências e conhecimentos que você precisa adquirir e foque aí na identificação de profissionais que você tenha essa relação de confiança e que poderão contribuir para o seu desenvolvimento. Convido-os agora a fazer uma reflexão sobre a sua vida profissional.
Quem foram os seus mentores nessa sua trajetória? Quem te inspirou, seja pela história de vida, pelo percurso profissional, pelos conhecimentos técnicos que essa pessoa tenha? O que ela te trouxe de reflexão, de contribuição, o que influenciou, impactou na sua vida profissional? E pensando no seu futuro, quem são os possíveis mentores que podem contribuir para os seus respectivos objetivos de carreira? Caso tenha dúvidas sobre o tema ou sobre o funcionamento do programa de mentoring dentro das organizações, por favor, entre em contato comigo.